Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Tiradentes. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. É pro Senhor, pode aplaudir. Aleluia. Aleluia. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo? Amém? Muito bem, nós vamos falar sobre a palavra de Deus nesta noite. Deus tem uma mensagem para o teu coração. Deus vai falar à tua vida, vai te dirigir, vai tocar no teu coração. E a mensagem que nós iremos falar hoje é: não atrapalhe seu milagre. Amém? Misericórdia. Só porque eu falei, o meu, pronto, veio. Quantos aqui têm buscado o milagre de Deus e esse milagre não chegou ainda, hein? Só uma pessoa. Puxa vida, ó, tem mais alguém, maravilha. Buscamos sim, pelo menos eu busco constantemente. Por quê? Eu costumo dizer que Deus faz o milagre na minha vida todos os dias. E faz. Por quê? Porque, irmãos, eu vejo cada coisa, de vez em quando eu passo em cada vale, em cada deserto, em cada situação, que eu sei que é o Senhor quem me dá a vitória. Não sou eu, não é a minha capacidade, não é meu conhecimento, mas é o Senhor quem me dá a vitória. É o Senhor quem me abençoa, é o Senhor quem me dirige, é o Senhor quem me fortalece e é o Senhor que me capacita a entender e fazer a sua vontade. Então, seja qual for o milagre que você espera de Deus, aprenda uma coisa: existem princípios espirituais que devem e precisam ser seguidos e obedecidos para que o nosso milagre chegue. Então hoje nós falaremos sobre esse assunto. Não atrapalhe seu milagre. Nós vamos ler o texto, Lucas capítulo 1, do verso 11º ao 20º, ou do 11 ao 20. Pronto, fica mais fácil, né? Fica inventando história. Do 11 ao 20, pronto, fica mais fácil. O texto diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade.
E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Amém? Não atrapalhe o teu milagre. Quando o assunto envolve milagres, a primeira coisa que nós não podemos esquecer: milagre é Deus quem opera. Você crê nisso? Milagre é Deus quem faz. Se Ele não fizer, não há quem possa fazer por nós. Quem faz milagre é Deus. De vez em quando a gente vê, ouve falar aí que A, que B, que C, que faz, que acontece. Quem faz milagre é Deus. Quem opera milagres é Deus. Deus é Deus de milagre. Por isso, posicione-se em Deus. O texto diz que Zacarias orou e pediu um filho ao Senhor. E passou o tempo. A Bíblia não me diz quanto tempo passa entre a oração de Zacarias e a resposta do anjo. Passa um tempo. A Bíblia não me diz quanto tempo passa, se é um mês, se é uma semana, se é um ano. Mas no livro de Eclesiastes me ensina no capítulo 3 da seguinte maneira: para tudo há um tempo determinado. Vocês lembram disso? Uma das coisas muito comuns que nos atrapalham quando nós buscamos o milagre de Deus chama-se passado. Você já pensou? Quantas vezes nós olhamos para o nosso passado e colocamos ele como impedimento para receber a bênção? Vou voltar no livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes ele diz para tudo ter um tempo determinado. Já leu? Acho que é Eclesiastes capítulo 3, se eu não me engano, não é? Eclesiastes 3, ele diz para tudo há um tempo determinado. Isso aqui vem agora, então segura aí. E ele coloca o tempo que Deus vai operar e coloca o verbo no tempo presente. Ele diz: há tempo de morrer, tempo de nascer, tempo de rir, tempo de chorar. Ele não diz tempo chorado, tempo rido, ou tempo em que riremos. Não, ele diz tempo de rir. Ele está falando aonde? No presente. Aprenda, você não vive ontem e nem viverá amanhã. Você vive hoje. A bênção é hoje, a vitória é hoje, é agora. Você vive o agora. Daqui 5 minutos virou passado esse agora. Você vive o agora. Então é agora que você tem que se posicionar em Deus. Por isso eu estou dizendo, portanto, posicione-se em Deus. É agora, não é amanhã, não é a semana que vem, é agora. Deus, quando eu resolver a minha vida, eu vou me posicionar em Deus. Parece eu pregando o evangelho. Quando eu pregava de porta em porta, já preguei muito de porta em porta, entregava panfleto de porta em porta, aquela coisa toda. E as pessoas diziam assim: quando eu resolver, quando eu melhorar a minha vida, aí eu vou para a igreja. Quando eu me acertar, eu vou servir a Deus. Sabe quando é que chega esse dia? Nunca. Porque você nunca vai se acertar, você nunca vai resolver a tua vida, porque sempre vai ter um problema, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter uma luta, sempre vai ter um quê, sempre vai ter um porquê. Então eu volto a repetir e a insistir: posicione-se em Deus. Amém? Porque embora seja Deus que opera milagres, nós podemos sim abrir um caminho para Deus operar através da fé e da confissão. Eu creio que Deus vai me dar essa bênção. Eu creio que Deus vai me dar esse milagre. Eu creio que Deus vai operar esse milagre na minha vida. Isso é confissão, isso é fé. No texto que nós lemos, Zacarias estava simplesmente atrapalhando o seu milagre com incredulidade. E com o que mais? Palavras negativas. Então hoje nós vamos aprender 3 lições para não atrapalharmos nosso milagre. Primeira lição: acredite em suas orações. Lucas 1,13 diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Você já orou por um milagre?
E quando estava acontecendo esse milagre, você disse: eu não acredito. Não é que está acontecendo, eu não acredito que é isso mesmo. É isso que Deus está fazendo, não acredito. Pois é isso que acontece muitas vezes quando nós oramos por alguma coisa, mas não esperamos pelo milagre. Por isso, nós ficamos surpresos, nos assustamos. O que foi isso? Foi assim com Zacarias. O anjo lhe disse: a tua oração foi ouvida. Presta atenção, toda oração é ouvida por Deus. E toda oração é respondida por Deus. Não existe oração sem resposta. O que acontece é outra coisa. Deus pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espere. E nós precisamos entender isso. Quando Deus diz sim, quando Deus diz não e quando Deus diz espere. E às vezes essa resposta vem no silêncio de Deus. E nós precisamos nos posicionar em Deus para entender. Porque a Bíblia me ensina que o Espírito testifica com quem? Com o nosso espírito. Consequentemente, se eu não estiver posicionado em Deus, eu não alcanço, não recebo e não toco na bênção que Deus tem para mim. Então eu preciso entender dessa forma. E a resposta de Zacarias foi qual? Como? Eu sou velho, não tem mais jeito, a minha mulher também é velha. Como é que vai ter filho para mim? Como é que vai ter filho para nós? Não tem jeito, é um absurdo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Muito bem, se você está orando por um milagre, acredite que qualquer hora pode acontecer. Olha o que Zacarias responde. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Está no verso 18. O que ele está dizendo aqui? Não tem jeito, como é que Deus vai fazer isso? Agora, olha para mim. Se ele achava que era velho, se ele achava que a mulher era avançada em idade, foi orar para quê? Me diga, foi orar para quê? Se você não crê que Deus vai te dar a bênção, está orando para quê? Se você não crê que vai receber a vitória, está orando para quê? Se você não crê que o teu marido vai mudar, está orando para quê? Se você não crê que a tua mulher vai mudar, está orando para quê? Se você não crê que a tua vida vai melhorar, está orando para quê? Foi o que aconteceu com Zacarias. Ele orou: Senhor, eu quero um filho. E Deus manda o anjo. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando o anjo chegar na casa de Zacarias. E qual é a posição dele? Ô Zacarias, o Senhor mandou eu falar com você. O quê? Você vai ter um filho. E o anjo conta a história. O anjo não dá pura e simplesmente um recadinho assim: vai ter um filho. Não, o anjo conta uma história. Olha, ele vai ser assim, assim. Coloca as condições do nascimento do menino, que ele vai ser um nazireu, que ele vai ser grande, que ele vai trazer os pais aos filhos, vai converter os incrédulos, vai levar o povo à presença de Deus, vai preparar um povo disposto para receber o Messias que estava vindo. E ele ainda diz, e ele vai vir no espírito de Elias, ele vai vir com a mesma autoridade, com a mesma força, com a mesma unção. O anjo descreve tudo o que o menino vai ser. E Zacarias responde o quê? Como? Como é que isso pode acontecer? Como eu vou saber? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. Para que orou? Para que orou? Para que colocou diante de Deus? Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Então preste atenção. Deus é Deus de milagres. As tuas orações são respondidas. Não existe oração sem resposta. Deus pode dizer, como disse a Zacarias, sim. Ele pode dizer não e pode dizer espere, mas as tuas orações são respondidas. Eu não disse serão, eu disse são respondidas. Preste atenção. Pediu milagre? Deus já respondeu. Sim, não ou espere. Ah, mas eu não entendi. Claro, você não estava posicionado em Deus. Se posiciona, não tem jeito, tá? Deus trabalha dessa forma. É o princípio, não tem jeito, é o princípio. O escritor de Hebreus diz o quê?
é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e ele é o quê? O galardoador dos que o buscam. Em outras palavras, ele é o que abençoa aquele que busca, ele é o que abençoa aquele que ora, ele é o que dá vitória àquele que pede. É isso que ele está dizendo. Mas você tem que estar posicionado. De que jeito? Em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, visto que aquele que dele se aproxima é necessário que creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então, Deus opera milagres? Amém. Deus faz milagres? Amém. Deus nos traz milagres? Amém. Mas eu preciso entender esse princípio e estar posicionado, amém? Então, não use a tua fragilidade. Ah, Jesus, é que eu sou pequenininho, com Zacarias eu sou velho. Então, se é velho, por que orou? A minha mulher é velha. Se a minha mulher é velha, por que orou? Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem use a tua falta de fé ou os teus pecados para impedir o agir de Deus. Ele disse da seguinte maneira: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Ele diz bem claro: eu sou. Quando eu opero, quem impede? Importa a idade? Importa a condição? Ana era estéril, Sara era estéril. Importa a condição? Importa a idade? Ana era jovem, mas Sara era velha. Importa a idade? Deus opera. Ah, importa o pecado? Deus opera. Amém? Você crê nisso? Ah, mas Deus abençoa o pecador? Abençoou você? Ou você é santo? Somos pecadores e Deus tem nos abençoado a cada dia. Então não é o pecado que impede, não é a idade, não é a minha fragilidade, não é a minha doença, não é o meu problema. Ah, mas eu estou com a alma tão... Não, nada disso impede de Deus operar, se você crer. Amém? Ele diz bem claro: operando eu, quem impedirá? Tem uma outra versão que diz: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Ninguém pode impedir o operar de Deus na tua vida. Deus quer operar, Deus quer agir e Deus quer te dar a vitória. Essa é a primeira lição. Amém? A segunda lição: não coloque impossibilidades diante do seu milagre. Lucas 1:18, ele diz assim: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Pode parecer estranho, mas muitas vezes nós colocamos milagres ou impossibilidades diante do milagre que nós estamos buscando. Foi o que Zacarias fez. Eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade, ou seja, é impossível. Não tem como isso acontecer. Nós nunca devemos nos esquecer que o crente vive por fé e não por vista. Pelo menos é o que diz o texto: porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Então acredite, para Deus a impossibilidade é apenas o projeto para o milagre. Aliás, Deus sempre usou as coisas impossíveis ou improváveis. Ele usa um menino para matar um gigante. Ele usa 300 para destruir milhares. Lembram disso? Por quê? Porque Deus trabalha com os improváveis. E Ele pega um velho e transforma e faz dele pai de uma nação, de uma multidão. Por quê? Porque é dessa forma que Deus trabalha, com os improváveis, com as pessoas pequenas. E Ele diz bem claro: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus opera e age desta maneira. A grande verdade é que nós queremos que ocorra ou que aconteça de maneira diferente. Mas quantas vezes já impedimos o milagre de Deus na nossa vida? Quantas vezes já dissemos: não, eu não quero que Deus opere na minha vida, eu não quero que aconteça isso na minha vida, eu não quero que Deus faça dessa maneira na minha vida, porque de hoje em diante eu vou ser diferente. Mas Ele disse, eu vou voltar o texto, espera aí, eu vou voltar só um pouquinho para você entender. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa
escapar da onde? Das minhas mãos. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te posicionou e não pode escapar da mão dele, querido. Corre para lá, corre para cá. Davi escreve no Salmo 139, se eu não me engano. Vejam aí, vocês têm Bíblia. Eu acho que é o Salmo 139. Ele diz: para onde eu fugirei da tua presença ou do teu espírito? Se eu tomar as asas da alva, lá tu estarás. Se eu descer nas profundezas, lá tu estarás. Se eu for para o mar, lá tu estarás. Para onde eu for, o Senhor estará. Não tem como fugir da tua presença, não tem como me esconder do teu espírito. Eu não lembro, deixa eu ver se eu acho aqui o Salmo. É Salmo 139, eu acho que é 139 mesmo, não é? Deixa eu ver aqui, porque eu não lembro, a cabeça roda, não é? É isso mesmo, olha. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Verso 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Salmo 139, do verso 7 em diante, onde eu li: quem escapará da minha mão? Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer operar um milagre na tua vida. Ele te chamou, te posicionou. Então se posicione em Deus agora. Deixa Deus agir. Ah, mas como vai ser? Não seja Zacarias, em nome de Jesus. Não seja Zacarias. Se posicione em Deus. Deus tem uma vitória para você. Ah, esse problema que você tem, está difícil? Tá. Ah, e como é que eu vou fazer? Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar da minha mão. E ele termina dizendo o quê? Operando eu, quem impedirá? Amém? Então aprenda isso. Terceira lição: não confesse palavras negativas. Você já confessou palavras negativas? O verso 20 diz assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Há um ditado que diz: quando você não tiver nada para falar, faça o quê? Fique quieto. Quando você não tiver nada para falar, fique quieto. Quando você não tiver nada para falar, fique quieto. O anjo diz para Zacarias: você vai ficar mudo e não vai poder falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Em outras palavras, Zacarias, deixa eu travar a sua língua, senão você vai atrapalhar o seu milagre. É isso que o anjo está fazendo com ele. Não pense que é castigo, não. O anjo está abençoando Zacarias. Fica de boca fechada, senão daqui para lá a criança não nasce mesmo. Você vai falar tanta besteira, vai colocar tanta coisa que vai impedir da criança nascer, vai atrapalhar o crescimento da criança, vai atrapalhar a obra que Deus tem para fazer através dessa criança. Então você vai ficar mudinho, caladinho, para que Deus possa operar. Está me entendendo? É no mínimo estranho. Zacarias estava orando por um milagre e quando recebe, não acredita. E pior, confessa palavras negativas, confessa palavras contrárias. Então presta atenção, se você está esperando um milagre, não abra a boca para confessar palavras negativas. Acredite, porque Deus disse: operando eu, quem impedirá? Acredite, porque a Bíblia me ensina assim: tudo é possível ao que crer. Marcos 9, 23. Tudo é possível. Você crê? Vai acontecer. Você crê? Vai receber o milagre. Você crê? O milagre chegará na tua vida. Amém? E eu vou concluir dizendo o seguinte: Deus pode e quer nesta noite transformar a sua vida. Deus pode e quer nesta noite transformar o seu casamento. Deus pode e quer nesta noite transformar os seus filhos. Deus pode e quer nesta noite transformar as suas finanças. Deus pode e quer nesta noite transformar o seu ministério.
Deus pode e quer nesta noite transformar essa igreja. Nós estamos orando. Eu estava orando e o Senhor falou comigo uma coisa. Olha, deixa eu contar para vocês. Tem umas coisas que, misericórdia. Você já orou por milagre? Já? Bom, outro dia eu estava orando por um milagre e Deus me deu 2. Eu falei, meu Jesus, que negócio é esse? Muito bem. Eu estava orando no monte, pedindo, Senhor, manda vidas para a igreja, salva vidas, nos dá estratégia, nos mostra e tal. Estou orando, muito bem. Aí, eu vim para cá e eu queria fazer uma coisa. Eu sonhei e eu queria fazer uma sala especial para ensino. Aqui, essa sala aqui. Eu queria fazer uma sala especial para ensino. Aí eu desenhei as mesas que eu queria fazer, o modelo da mesa que eu queria fazer. Comprei já as madeiras para fazer a mesa. Já estão aí as madeiras para fazer a mesa. Trouxe o rapaz, mostrei para ele o que eu queria fazer. Eu quero fazer assim, assim, assim. Eu quero pôr um biombo aqui, quero pôr outro biombo aqui. Quero pôr uma televisão de 50 polegadas aqui, outra televisão ali de 50 polegadas. Quero fazer um sistema de som para a gente. É uma sala especial para ensino, uma coisa especial. Comprar uma mesa, uma tela touch para você escrever na tela e tal, e sair lá no telão. Um negócio de primeiro mundo. Estava prontinho, tudo na minha cabeça. Eu fui orar no monte. Senhor, manda alma para a igreja. Aí o Senhor me falou, então pare o projeto da tua sala, porque você vai ter que arrancar essa parede daí até o fim do ano. Que pena que vocês não crê. Eu vou repetir. O Senhor me falou, para com o teu projeto, porque você vai arrancar essa parede até o fim do ano. Está entendendo o que eu estou dizendo, não? E eu falei, Jesus, eu estou pedindo milagre. E o Senhor está fazendo. Só que eu tenho planos, eu vivo sonhando. Eu já falei 1 milhão de vezes que eu sonho e sonho. E quando eu sonho, quando eu abro a boca para falar, metade já está feito. Não sei se vocês viram, mas comigo funciona mais ou menos assim. Quando eu abro a boca para falar, metade já está feito. Não tem jeito, eu já vou lá na frente e vou correndo para fazer e para realizar e para chegar onde é preciso. Então o que eu tenho que entender com tudo isso? Deus é Deus de milagres. Deus opera milagres. Então o milagre, olha, Deus quer transformar essa igreja. E amanhã eu não vou ter 50 pessoas no culto na quinta-feira, eu vou ter 200. Amém? Você crê nisso? Eu creio, não somente eu creio, e até o final do ano eu arranco essa parede e dobro o número de cadeiras aqui. Por quê? Porque eu tenho que fazer, eu preciso fazer, não tem jeito, eu posso ir para lá, para cá, mas eu tenho que fazer e tenho que me preparar isso, amém? Então Deus nessa noite quer curar, quer libertar, quer mudar a tua sorte. Você crê? Deus quer transformar essa situação, você crê? Deus quer mudar a tua maneira de pensar, de agir, amém? Sabe por que eu estou dizendo tudo isso? Porque para Deus nada é impossível. Eu li 2 versículos que são fundamentais para você entender. E são 2 versículos que me nortearam para mim acabar com uma campanha que eu fazia na igreja. Eu fazia uma campanha na igreja, a campanha das causas impossíveis. Nunca mais eu fiz. Parei, nunca mais eu faço, em nome de Jesus. Mas por quê? Porque você lê o versículo, eu vou voltar aqui para você ler o versículo. Olha lá, Marcos 9, 23, ele disse o quê? Tudo é possível ao que... Você crê? Crê mesmo? Se você crê, lembre-se de uma coisa, para Deus nada é impossível. Então não tem causa impossível, você crê? Essa causa já chegou a tua vitória, já chegou a tua bênção, já chegou a tua cura, já chegou a solução, já chegou a resposta que você estava esperando. Se você crê. Não seja como Zacarias, creia, porque Deus está agindo. Olha, irmãos, eu aprendi a duras penas que Deus trabalha em silêncio. Que a gente tem uma mania de achar que Deus trabalha no barulho, né? Que faz um barulhão. Deus trabalha em silêncio. Ele não faz barulho para trabalhar. Não anuncia o que Ele vai fazer.
Ele não toca trombeta, nem traz arauto para dizer Deus está curando, Deus está fazendo, Deus está realizando. Quando você vê, as curas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo, a bênção vai acontecendo, as coisas vão se alinhando conforme a vontade dele, porque a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada. E o que é que ele diz ao profeta? No capítulo 37 ao 38 de Ezequiel: profetiza para que esses ossos venham e eles se alinham, profetiza para que venha sobre eles a junta, a medula, a carne, a pele, vai profetizando, e à medida em que a palavra está sendo anunciada, Deus vai alinhando e colocando as coisas no seu devido lugar, e o milagre vai acontecendo, a bênção vai chegando. Começa a acertar a tua vida, começa a se posicionar em Deus, comece a se posicionar em Deus, não tem jeito. Eu costumo dizer, são princípios que não podemos perder, são princípios que não podemos deixar de atender, são princípios que não podemos de maneira alguma perder o que Deus tem para nós, amém? Então, eu só posso dizer para você uma palavra: siga esses princípios. Não desanime, não se assuste, não tenha medo. Não abra a tua boca para falar ou para dizer o que você não deve falar. Posicione-se em Deus, amém? Posicione-se em Deus. Deus tem uma vitória para a tua vida. Você chegou aqui hoje para ouvir isso, presta atenção. Deus quer trabalhar na tua vida, na tua casa, com o teu filho, com o teu trabalho, com o teu ministério, com o teu chamado, com a igreja, e Ele quer abençoar, mas tudo que eu preciso, que você precisa e que nós precisamos fazer é: não atrapalhe seu milagre, não coloque incredulidade, não abra a boca para falar o que não deve, creia que Deus está agindo. Creia que Deus está trabalhando e creia que Ele ouviu e respondeu a tua oração. Amém?